Aleluias, aleluias, abençoadíssima noite. Shalom Adonai, amados irmãos e amadas irmãs. Mais uma noite, este servo trazendo uma mensagem de reflexão para preceder o nosso descanso. Louvado seja o Senhor por mais um ciclo que se fechou, mais uma semana se encerrou para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, que nos deu 7 dias para neles trabalharmos, construirmos, conquistarmos. Na verdade, nos deu 6, mas um dia ele nos deu para descanso, exatamente o dia de sábado. Por mandamento, ele nos deu sábado como descanso, para honrá-lo, para que honremos a ele, nos refazendo, para seguirmos sempre saudáveis, porque o nosso corpo precisa disso. Deus criou tudo de maneira específica. Mas, glórias a Deus, por mais esse ciclo que se fechou. Mais uma noite eu aqui meditando na palavra. Estou meditando, na verdade, nos livros proféticos. Como já passei pelos poéticos e tudo mais. E glórias a Deus por isso. Meu amado irmão, minha amada irmã. Sabe, hoje eu estava assistindo a história de Davi, em relação ao relacionamento dele com Saul e principalmente, como já também em um dos vídeos ministrei algo sobre, mas hoje de maneira mais específica eu digo, muitas vezes, sabe, nós servimos com tanta disposição, nos empenhamos tanto, abrimos mão de tantas coisas, renunciamos muitas coisas para honrar a nossa liderança, para fazer plenamente o trabalho que está em nossas mãos. E muitas vezes não temos reconhecimento e ainda somos perseguidos. Eu falo, sabe, isso não é fácil para ninguém. Muitas vezes a gente lê a Bíblia ou assiste alguns filmes e vídeos sobre, fala, não, mas isso aí não tem nada a ver com os tempos de hoje. Olha, se analisarmos, muitas vezes sofremos isso num trabalho, na nossa profissão, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Mas de que maneira? Muitas vezes um chefe começa a implicar conosco de repente por alguma impressão ou alguma fofoca e começa de repente a nos minar, a minar o nosso caminho, a atrapalhar, a levantar obstáculos, barreiras. Mas por quê? Sabe, por que Saul se levantou contra Davi? Meu amado irmão, se você leu o contexto, na verdade foi literalmente obra do diabo. Porque Saul, ele foi colocado como rei porque o povo pediu um rei. É como se o povo tivesse desistido do reinado de Deus, falou, não, nós queremos um homem. E Deus colocou Saul. Aí o povo, vamos dizer assim, disse que se arrependeu, tudo. Mas aí Deus falou, não, se o rei andar na minha presença, tudo certinho em obediência, vai ser abençoado. Só que Saul começou a andar pelo seu próprio entendimento, baseado nas suas percepções, opiniões. E é isso que muitas vezes nós somos tentados a fazer. Só que a consequência disso, Saul é um reflexo.
é uma amostra de Deus. Amostra grátis. Porque ele sofreu grandes consequências. Ele perdeu o reinado. Perdeu, na verdade, antes de tudo, ele perdeu a unção de Deus. A presença de Deus, a bênção de Deus ele perdeu. Porque, na verdade, quando ele começou a reinar, Deus foi colocando as coisas no lugar, vamos dizer assim, foi abençoando e falando, não, se vocês estiverem em obediência, o teu reinado vai ser eterno. Você vai continuar sempre como rei. Só que chegou um momento em que Samuel deveria fazer oração, intercessão para que ele fosse diante de uma batalha. E o povo começou a cobrar porque Samuel não chegava. Falou para ele tomar uma atitude e ele, induzido pela circunstância, ou seja, induzido pela situação causada pelo inimigo, porque o inimigo, meu amado irmão e minha amada irmã, ele traz muitos obstáculos para minar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por isso que a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Porque muitas vezes o diabo, ele faz com que de repente uma coisa fique fora, assim. O profeta, estou dando um exemplo da referência de Saul. O profeta disse que estaria aqui, mas não está. Então, peraí. Aí o diabo fala: não, vai você e faz. Você mesmo pode resolver isso. Só que Deus não tinha falado isso. A palavra de Deus tem que ser respeitada. Deus tem que ser honrado. E ele desonrou a Deus dessa forma. Então ele perdeu a bênção. Deus tirou a mão. Deus tirou a mão de sobre a vida de Saul. Por isso que ele pereceu e o reino foi passado para Davi. Isso é a história, alguns conhecem, outros não, mas o Senhor vai desenrolar toda a história. De repente, para o entendimento de alguns. De repente, Deus prepara um momento para eu gravar algumas histórias dessa maneira, para deixar claro. Mas ainda assim, amado irmão, entenda que muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus por culpa nossa, por falta de atenção, por falta de foco, por falta de dedicação, de renúncia, de consagração. Porque, como eu falei, Saul, ele não se dedicou a honrar a Deus, a obedecer a Deus. Ele queria estar bem diante do povo. Ele estava zelando pela imagem dele. Ele queria estar bem, ser um rei de destaque. Não sair, não perder o reino, não perder a coroa. Mas ele desonrou ao Senhor dessa forma e perdeu. Que o reino foi passado para Davi depois. Mas, amado irmão, como eu estou dizendo, não deixa não. O inimigo sempre vai tentar desviar o teu foco, fazer com que você faça aquilo que não é para você. Fazer com que você tome atitudes que não são convenientes, que não são agradáveis a Deus na tua vida. Para fazer você perder aquilo que Deus tem para você. Saul perdeu. Porque ele ouviu demais homens e ouviu de menos o Senhor Todo-Poderoso. O problema é que quando a palavra de Deus diz maldito o homem que confia no homem, muitas vezes a gente não entende. Então não posso confiar em ninguém. Não. Maldito, eu vou falar bem assim, uma interpretação do texto. Bem algo meu, eu falo assim particular, mas eu creio que é algo que é ir a fundo no texto. Eu falo para você, maldito o homem que confia no homem. É exatamente maldito o ser humano que confia na sua própria capacidade ou na capacidade humana. Maldito o homem que é independente de Deus, que diz que não precisa de Deus. Nós precisamos do Senhor. Sempre precisaremos. Todos os seres humanos, até aqueles que não acreditam em Deus, precisam dele. Porque a graça dele está sobre todos, sem exceção. Até sobre aqueles que dizem que ele não existe. Porque se não houvesse graça sobre eles,
não haveria vida também. Porque eu digo para você, como você pode explicar a vida sem um Criador? Sem o poder de Deus manifesto? Não tem sentido. Big Bang e outras tantas teorias. Engano do diabo. É buscar explicação para aquilo que já está revelado. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Deus não escolheu mulas para escrever. Escolheu homens. Louvado seja o Senhor por isso. Deus, ele usou a ferramenta apropriada. Ele mesmo poderia ter sido escrito, com certeza. Mas ele nos deu a honra de servirmos a ele, de sermos instrumentos dele. Então ele usou o ser humano. E não só um. Os 5 primeiros livros foram escritos por um homem, e na sequência veio outro, escreveu, depois veio mais um, mais um, mais um, mais um, e assim foram escrevendo todos os livros que a Bíblia traz luz para as nossas vidas. Eu falo, sabe? Mas se você se firmar somente no primeiro escritor, só em Moisés, só os 5 primeiros livros da Bíblia, já é fundamento para uma fé sólida e fundamental, essencial, que vai trazer milagres na tua vida. Porque tá tudo descrito ali. Aqui a fé sem obras é morta. Eu falo, não, mas esse texto não está lá. Não, não está. O texto não, mas a essência está. Pela vida de Moisés, na vida de José. Eu digo para você, na vida de Abraão. Mas também outros tantos que estão inclusos no histórico que está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Meu amado irmão, se firme na palavra de Deus. Confie em Deus. Deus não é para você entender. É para você confiar. Mas isso é fé. Fé não tem explicação. É loucura. Eu criei na loucura da pregação, como diz a palavra. Mas, como eu disse para você, meu amado irmão, ela é uma escolha. O sim ou não está na tua decisão. Porque eu escolhi o sim. Porque Ele, o Senhor Jesus, é o sim e o amém. Então, eu escolhi o sim. E estou totalmente entregue em suas mãos para que Ele me direcione. De repente, a gravar outros, como tenho gravado todos os dias, gravar muitos mais, para a honra e glória dEle. Que Ele cresça e eu diminua, sempre. Mas, meu amado irmão, a decisão é tua. Faça a tua escolha. Tenha um fim de noite de sábado abençoado, uma noite de descanso abençoada, uma noite de renovação. E se prepare para o novo ciclo que vai se abrir, porque virão novidades para provar a tua fé, para provar a tua postura, para você dizer quem você é diante das circunstâncias, a quem você serve, diante de quem você se firma. Porque o mundo tem feito isso todos os dias, com todos nós. Aonde você está firme, meu irmão? Onde você está firme, minha irmã? Mostre isso com as tuas atitudes. A fé sem obras é morta. A tua fé tem que ter atitudes. Tome as atitudes certas. Cresça na graça e no conhecimento da palavra. E seja sempre abençoado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz para que durmamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos. Em nome de Jesus. Eu amo as vossas vidas, amados irmãos, amadas irmãs,
Contem sempre comigo se precisar conversar, desabafar, contar testemunho, compartilhar lutas, pedir orações. Só chamar. Meus contatos estão todos na assinatura de cada mensagem que eu envio. Algumas vezes demoro para responder, mas sempre respondo, tá bom? Contem sempre comigo. Eu amo as vossas vidas. Que Deus abençoe. Bom descanso. Shalom Adonai.